Fala, meus queridos, estamos aqui de volta para o vídeo número 2 agora, né? Esse vídeo eu prometo que vai ficar bem menor, né, do que o outro ficou bem longo, para anotar, por isso que foi tudo aquilo, foi só a matéria da avaliação A1, né? É muita matéria e é uma linha de raciocínio bem ampla, né, para lidar com ela. Mas agora, né, vamos voltar, eu sempre vou repetir em todos os vídeos, papel e caneta na mão, cara, caderno, livro, vai anotar, precisa ter registro, pega o teu livreto, não esquece de fazer o livreto. E agora a gente passa para a parte de hidrografia, né, o capítulo número 4 do nosso livro. E a hidrografia, basicamente, é um estudo sobre a água, né, sobre a água no nosso planeta. Então não é um estudo tão químico da água, mas o estudo da água e dos seus usos, como nós estamos fazendo nas nossas sociedades aí ao redor do mundo. E para estudar água, toda criança, todo jovem, ele precisa se deparar com um conhecimento fundamental sobre água, que é o ciclo da água. Então, a água ela não está apenas parada em qualquer lugar do nosso planeta. A água está em fluxo, ela está circulando pelo nosso planeta. E ela tem uma quantidade praticamente fixa desde o início do nosso planeta. E essa parte também é bem interessante, né? É imaginar que a água que tu está bebendo hoje, ela é provavelmente a mesma que circula aí há bilhões de anos no nosso planeta. Sabe-se lá por onde ela circulou. Então, eu quero que tu entenda que a hidrografia é um estudo que vai passar por tanto pontos mais geográficos, como aquele que vai puxar um pouquinho para uns pontos mais sociais mesmo, sobre uma geografia mais humana. Então vamos começar pelo ciclo da água mesmo. Então, no ciclo da água, nós temos basicamente algumas etapas em que a água ela acaba circulando pelo nosso planeta. Que, no final das contas, até conectando com o que tu está aprendendo na disciplina de ciências, é uma troca de estado físico, né? Então, primeiramente, por mais que não tenha a parte número 1, né, vamos posicionar na parte de evapotranspiração. Então, o calor do Sol, ele irradia o nosso planeta, e ao irradiar o nosso planeta, ele vai aquecer os corpos d'água, então os rios, os lagos, os mares, e isso vai fazer com que essa água tenha a temperatura necessária, as condições necessárias para se tornar vapor. Se essa água está exposta diretamente, ela vai dar origem a um fenômeno que nós chamamos de evaporação. Agora, se ela está contida em alguma coisa, então, por exemplo, olha o nosso corpo é 70% água. Quando a gente faz um exercício físico, uma das formas do nosso corpo resfriar ele é colocar parte dessa água para fora. E aí nós chamamos isso de transpiração, né, que é o suor. Então, quando eu uso a palavra evapotranspiração, é sobre a transformação da água em vapor, porque o suor da nossa pele ele acaba evaporando e assim levando o excesso de calor do nosso corpo. Imagine que nós estamos, então, falando de transformação da água líquida em vapor, em água gasosa. Então, nós estamos falando de evaporação ou transpiração, ou uma palavra só que é evapotranspiração. A partir disso, essa água, que acaba sendo mais leve que o ar, ela vai subindo na atmosfera e lá vai encontrando temperaturas cada vez mais baixas, à medida que em que vai subindo, as temperaturas vão descendo, vão decaindo, e essa quantidade de água vai começando a condensar, vai ficando mais pertinho, formando gotículas de água. A nuvem, por exemplo, é nada mais do que vapor de água condensado. Ou seja, se é condensado a nuvem, a gente já pode dizer que ela está em estado líquido. E a resposta é sim. Então, quando a gente está enxergando, água em forma de gás não se enxerga. Então, quando a gente está enxergando ela, a gente já está dizendo que ela está em estado líquido. Então, observe que as nuvens elas são a melhor forma de te dizer desse processo de condensação, que à medida que vai condensando, claro, tudo isso que eu vou te explicar está bem resumido, tá? Existem várias subetapas, é um pouco mais longo do que parece. Aí essa nuvem ela vai ficando mais pesada, a ponto que ela vai precipitar. Então, o que é precipitar? É essa água voltar para a superfície. E quando ela volta para a superfície, ela pode voltar de várias formas diferentes. Ela pode voltar em forma de chuva, então já diretamente em gotas. Ela pode condensar tanto e transformar-se num outro estado físico, que é água sólida, então ela pode vir em forma de granizo ou ainda em flocos de neve. Essa água também ela pode precipitar, e daí não seria bem precipitar, né? Mas essa nuvem ela pode ir descendo e dar origem ao que nós chamamos aqui no Rio Grande do Sul de cerração, ou simplesmente uma neblina, né? Então isso também pode acontecer. Então, existem várias formas dessa água ir voltando para cá.
Aí, a partir disso, essa água vai chegar até a superfície e ela vai se dividir em dois caminhos possíveis. Uma parte dessa água pode infiltrar no solo, então, formando e abastecendo as águas subterrâneas, o lençol freático, né? Ou também essa água pode escorrer pela superfície, que nós chamamos de escoamento superficial. Que basicamente é quando tu vê a água, tá aí na tua rua e começou a chover e a água tá escorrendo para algum local, ela tá escorrendo do local mais alto para o local mais baixo. E isso é escoamento superficial. Quando ela tá na superfície ou dentro de um rio, né, e esse rio tá fluindo, é escoamento superficial, ele está escorrendo pela superfície, ok? Até que finalmente ela vai se juntar num corpo d'água maior, seja um rio, seja um lago, seja o oceano, e o ciclo vai recomeçar. Então, sempre isso. O ciclo da água é essa circulação geral da água na nossa atmosfera. E o interessante é que a gente tem dois tipos básicos de água no nosso planeta. A água doce, que embora tenha esse nome, ela não tem nada adocicado, ela simplesmente tem uma quantidade menor de sais dissolvidos nela. E a água salgada, que é aquela que tem uma concentração de sais. E o mais louco é que os sais que estão na água salgada, eles vieram da água doce. Então, basicamente, a gente tem que conectar com o que apareceu no vídeo anterior, que é o intemperismo químico. Conforme a água vai passando pelas rochas, ela vai dissolvendo sais. Na química, o termo sal, ele não significa só aquilo que popularmente a gente está pensando, né, que é o sal de cozinha, assim, que a gente usa para cozinhar. Ele significa vários tipos de sais, né? Então, as rochas elas vão sendo lavadas e esse processo vai levando, então, sais minerais, vamos colocar assim de maneira geral, para dentro do oceano. E eles vão se concentrando, desconcentrando, porque quando acontece o processo de evaporação, a própria separação natural da água, né, das temperaturas e várias outras características do oceano, vai deixando o sal mais concentrado para a parte inferior do oceano e deixando a água menos salgada para a parte superior. E essa água, quando ela é evaporada, a maior parte do que é evaporado é apenas a água e muito pouco do sal. Ou seja, nessa conta, nessa matemática, a maior parte do sal fica dentro do oceano. Isso explica por que a gente tem as águas salgadas no oceano, tão salgadas, né? E a água com pouquíssimo sal dissolvido nos continentes. Então nós temos aí, vamos lá, depois do ciclo da água, essas duas grandes divisões, as águas doces e as águas salgadas. Eu vou começar pela salgada aqui, porque ela é um pouco mais simples, porque ela pode ser agrupada em duas grandes categorias, os oceanos e os mares. Então os oceanos, que são essas grandes massas de água que dividem aí os continentes, estão no meio deles. No final das contas não tem uma divisão, né? Elas são todas uma coisa só, mas nós nos acostumamos a dividir em pelo menos 4 grandes divisões. Nós temos lá o Oceano Atlântico, que é o oceano da história, é o oceano do Triângulo Atlântico, do comércio entre África, América e Europa, de todo o período colonial. Então é o oceano que marca a história. Nós temos o Oceano Pacífico, que é Pacífico no nome, né, mas do ponto de vista tectônico, geológico, tu sabe que ele não tem nada de Pacífico. Do ponto de vista da Segunda Guerra Mundial também não. Então, assim, nós temos lá o oceano, que é o maior de todos, né, recobre uma gigantesca parte do nosso planeta aí. E tem toda essa borda dele, que é o Círculo de Fogo do Pacífico, que acaba sendo uma grande área de estudo para a gente no sentido da formação do nosso planeta. Nós temos o Oceano Índico, que hoje está muito mais em evidência, porque ele é o oceano do comércio, né? Ele é o oceano, embora os oceanos como um todo sejam a grande avenida do comércio, o Oceano Índico faz o grande fluxo de mercadorias aí entre a China, então a Ásia como um todo, China, Índia, Vietnã, Paquistão, todos esses grandes países produtores de tudo, assim, e Malásia, Indonésia, então faz esse fluxo deles com a Europa, grandes consumidores, o restante do continente, também um pouco assim, passando por vários canais até chegar aqui na América também. Mas é o oceano do comércio e o oceano especialmente do comércio de petróleo, né? E aí tem tudo a ver com aquilo que a gente está acompanhando dos conflitos aí na região do Oriente Médio. Além disso, também ele tem uma pegada histórica bem forte, né? A gente teve a colonização depois do Sudeste Asiático, então, num período posterior à colonização daqui da América. Depois a gente tem também outra categoria que são os mares, que são extensões do oceano, não deixa de ser o oceano, mas existem mares, a gente dá o nome de mar quando eles estão de alguma forma muito próximos dos continentes.
Então nós temos 3 categorias: os mares abertos, os mares interiores, os mares fechados. Então o mar aberto é aquele que se conecta com o oceano por uma passagem muito ampla, como é o caso aí do Mar do Caribe, por exemplo, Mar do Norte, lá no Reino Unido. Então, Mar do Caribe, então, onde tem o filme Piratas do Caribe, né? Porque aquela região era muito atacada por pirataria, porque é um mar aberto. Então, um mar que a navegação ela era muito ampla e muito intensa nessa época colonial. Aí nós temos também os mares interiores, que são aqueles que se conectam com o oceano também, só que por estreitos. E essa palavra está aparecendo muito, né? Estreito. O Estreito de Hormuz, o Estreito de Bab el-Mandeb, né? Uma coisa assim, devo ter pronunciado errado, que aí fica no Mar Vermelho ali também, toda essa circulação do petróleo. O Estreito de Hormuz, ele acaba sendo a passagem entre o Mar Pérsico, ou Golfo Pérsico, né? E o Oceano Índico. Esse outro estreito que eu citei, Bab el-Mandeb, acho que é esse o nome, que conecta o Mar Vermelho, daí mar bíblico, né, muito, muito antigo, muito, muito marcado na história, com também o Oceano Índico, né, com também a Europa por meio de um canal, que é o Canal de Suez. Nós temos o Estreito de Gibraltar, que teve aquela notícia aí, há semanas atrás, pessoal do Marrocos tentando passar para o lado espanhol, porque o espanhol mantém uma cidadezinha ali no lado ainda africano, que é a cidade de Ceuta. Do mesmo jeito que no lado espanhol, os britânicos mantêm uma cidade, que é a cidade de Gibraltar, sabe? Então, assim, é bem complexo, assim, essa relação, mas o mais interessante é que os estreitos, poderia estar vários aqui, eu tenho que me conter aqui para não botar informação demais, mas é bem interessante que tu veja como essa figura de controle desses estreitos te dá um controle gigantesco sobre o comércio mundial, também sobre a dispersão de poder no mundo mesmo, ok? Isso está muito ligado aos mares interiores. Então, Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, Golfo Pérsico, né, vários outros. Nós temos também aí os mares fechados, e esses são bem complicados, porque eles não têm conexão com o oceano, embora sejam salgados. Então tem aí o Mar Morto, o Mar de Aral, né, então o Mar Cáspio. Nós temos aí água salgada, e isso também conecta com toda a dinâmica tectônica em alguns casos. Alguns outros casos é simplesmente uma questão de intemperismo químico mesmo, de concentração por intemperismo químico aí de sais. Outras são por uma questão de arranjo continental ali, e aí áreas que não deveriam ser salgadas acabam salgadas. Como é aquela curiosidade, pode procurar aí na internet, sempre aparece, né, a área do salar, que acontece aqui na Cordilheira dos Andes, salar de Uyuni, que é uma área gigantesca que há muitos milhões de anos atrás era tomada por um oceano. E aí secou, foi por colisão de placa tectônica, foi subindo, ganhando altitude e virou um deserto de sal. Sal mesmo, sal aí de cozinha. Então, que fica uma paisagem muito, muito legal, muito bonita. Enfim, a partir disso, note que a gente pode usar, portanto, as águas salgadas para várias coisas. A primeira delas, obviamente, é a navegação, tem que citar, né? A navegação, o oceano é a avenida do mundo. Então, a navegação é a atividade, provavelmente, junto com a pesca, que é a segunda que eu ia citar, né? A mais antiga que a gente realiza nas águas salgadas. Depois disso, então, a pesca e a navegação, a gente tem a produção de energia, mais experimental, hoje muito comum a energia por meio da exploração de petróleo na beira, né, da plataforma continental, ali ainda dentro do oceano. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, toda a exploração de petróleo no pré-sal, agora toda a pesquisa que está sendo feita na margem continental, margem equatorial, né, para buscar petróleo, também é no oceano. Então a gente produz muita energia, né, a partir do oceano. Junto disso, a exploração de energia eólica offshore. Então, bota grandes turbinas eólicas mais no interior dos mares para aproveitar o vento mais forte, constante, tudo. Nós temos também outras formas experimentais, a energia por meio das marés, a energia por meio da circulação de corrente marítima. Não, mas não são aquelas que vão escalar e se tornar as principais, mas existe aí também. Nós temos também o uso dessa água salgada para abastecimento humano também, então tem vários locais. Agora nessa guerra, Irã, Estados Unidos, tem vários locais que estão sendo atacados e que tem um risco, né, que é principalmente os locais que são as grandes usinas de dessalinização, de retirada de sal da água, que é um processo bem mais chato do que parece. Então, retirar esses sais da água para abastecer a população, então grandes usinas disso, países desérticos usam isso. Aqui no Brasil, a ilha de Fernando de Noronha também utiliza.
Depois tem, claro, tem o uso dos oceanos para navegação de lazer, então cruzeiros, assim por diante. A produção de sal, né? Falei 1000 vezes de sal isso. E a gente também extrai do oceano o sal aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul não, aqui no Brasil é muito comum no Rio Grande do Norte, né? Então a exploração de sal. Muitas indústrias de sal para lá, para o Nordeste brasileiro. E aí a gente chega finalmente nas águas continentais. Então tu imagina, a água foi lá, fez a nuvenzinha, choveu, caiu no continente. Água continental. Que águas continentais são essas? Tem uma delas que a gente não vai estudar agora, que é basicamente a água subterrânea. Essa a gente não vai. Vamos focar nas águas da superfície. E nas águas da superfície, nós basicamente estamos falando de água doce. E elas dão, a água da superfície ela dá origem a uma estrutura que nós chamamos de bacia hidrográfica. Ou seja, essa água ela vai escorrendo pela superfície e vai se adaptando ao relevo. E então alguns rios eles vão se juntando com outros, formando rios maiores. E toda essa união de vários rios, formando uma grande rede de rios, nós chamamos de bacia hidrográfica. Como é o caso aqui da bacia do Guaíba. Então, nós temos lá que as bacias hidrográficas elas vão começar nas nascentes, então onde o rio surge. Ele pode surgir de derretimento lá, de gelo num pico, pode ser recarregado por meio da água da chuva, pode ser uma nascente que surge por meio de afloramento de uma água subterrânea. Então, as nascentes são a origem de um rio. A partir disso, esse rio ele se torna o que nós chamamos de afluente. É um riozinho menorzinho. E esse rio ele tende a se encontrar com um rio maior, que nós chamamos de rio principal. O rio principal é o único que não se tornará afluente de nada. Ele é um rio principal, ou seja, ele costuma ser o mais comprido da bacia hidrográfica e dá nome a ela. Quando a gente fala que aqui no Brasil tem a bacia do Rio São Francisco, é porque o rio principal, aquele mais comprido, que recebe a água de milhares de afluentes, é o Rio São Francisco. Então, a gente termina aí a estrutura da bacia hidrográfica, quando a gente fala de água mesmo, com o final dela, né, que é a foz. Que inclusive vem a história interessante da bacia do Guaíba, que é aquela que o nome bacia do Guaíba tem mais a ver com a foz do que a região hidrográfica do Guaíba, do que exatamente com os rios principais, porque tem 4 que formam o Guaíba: o rio Caí, o rio Gravataí, o rio dos Sinos e o rio Jacuí. Que aí a gente entendendo um pouquinho sobre a bacia hidrográfica, veja lá, tem todas milhares de nascentes, elas vão se juntando, formando esses 4 grandes rios que vão dar origem, então, no final, lá no seu finalzinho, na sua foz, ao Lago Guaíba, que por fim vai desaguar na Laguna dos Patos, que por sua vez chegará ao Oceano Atlântico. Então toda essa estrutura é a estrutura da bacia hidrográfica. Mas tem uma última figura, que é uma figura de relevo também ligada à bacia, que são os divisores de águas. Como é que a água de um rio não se mistura com a do outro, assim? Ou melhor, como é que as águas de uma bacia hidrográfica não se misturam com a de outra bacia hidrográfica? É porque existe uma elevação que divide elas. E essa elevação é o que nós chamamos de divisor de águas, ou ainda tem o termo mais técnico, vamos dizer assim, que é interflúvio. Então, fluvial, tu já viu isso? Rio, né? Inter, aquilo que está no meio. Então, entre os rios estão os divisores de águas, que são os interflúvios. E aí a gente chega na parte do... Tá, mas e aí? Ok, entendi que tem aí a bacia, que é a água circulando na superfície do continente, mas e a gente faz o que com isso aí? Sabe? Então, muita coisa, né? A primeira delas é o abastecimento. É daí que a gente retira a água que chega na nossa torneira. A partir disso, nós temos também outras atividades, como a própria atividade de produção de energia, aqui no Brasil, muito forte, com energia hidrelétrica. Não dá para colocar em qualquer lugar, tu precisa, não é a água, né? Não é um copo d'água que tu vai lá e transforma em energia. Tu simplesmente utiliza a força de queda da água. Então tu precisa de um rio de planalto, precisa de um rio que esteja em declive, para conseguir capturar toda essa força de água. Prof, mas quem é que vai botar a água lá em cima de novo? A chuva. Né? Então a chuva vai recarregar e assim a gente vai utilizando essa força de descida da água para gerar energia elétrica. Além disso, nós temos também o consumo de água, não só para o abastecimento esse de tomar água, né? Esse abastecimento para a nossa sede e tal, e dos animais, mas também no comércio a gente utiliza a água, nós utilizamos bastante em processos industriais. Na área agropecuária, então muito produção de alimentos, consome bastante água, precisa regar as plantas, né? Elas precisam ser abastecidas. Algumas culturas utilizam muito mais água do que outras.
mas sim, usa bastante. E atualmente tem um uso bem interessante, que é o uso em data centers, como refrigeração dos equipamentos eletrônicos. Então, muito nessa onda de inteligência artificial. E também, claro, tem de lazer, então o pessoal que faz esportes aquáticos, faz natação, sabe, faz canoagem, tudo isso são esportes ligados ao lazer em água doce. Tem também a prática de, por exemplo, navegação turística também, pega aí o Cisne Branco aqui em Porto Alegre. Então existem vários desses usos de água. E tem também a navegação por lazer, assim, a pessoa que vai lá, além do Cisne Branco, também tem a pessoa, agora, né, tem até cruzeiros que acontecem na região amazônica, então isso também acontece. Então, para te ver como tem muitas formas de utilizar a água aí no nosso dia a dia, seja ela salgada, seja ela doce. Para te dizer como o assunto água, ele vai além daquela história só de, embora seja muito importante, fecha a torneira, economiza água, tudo e tal. Mas além disso, é importante que tu lembre que esse assunto é um pouco maior, né? Então, compreender a água é mais do que só decorar o ciclo da água e fechar a torneira. É necessário que haja uma gestão um pouco mais completa e um entendimento mais completo, certo? Então é isso, ficamos por aqui, tem o vídeo 3 sobre clima e a gente termina por hora, tá bom por aqui? Já fecha teu material, vai dar uma descansadinha e a gente se vê na próxima aula. Tchau!